O Câmara Nova debate neste mês o tema rodeio. O convidado de hoje é o advogado e diretor jurídico da ONG Natura e Vite, José Hermann Schroeder. Bem-vindo ao programa. Convidamos também o vereador autor da lei a favor do rodeio em Bauru e, por motivos pessoais, ele não pôde comparecer. Começaremos o programa de hoje assistindo a algumas cenas de rodeio. A nova onda sertaneja e o fato de um dos maiores rodeios do Brasil ter tido problemas com a justiça trouxe de volta uma discussão antiga: o tratamento dos animais na festa dos peões. As instituições de proteção acreditam que os bois e cavalos sofrem durante a apresentação na arena. Um dos principais argumentos é de que o laço que envolve o corpo deles machuca o intestino e a região genital dos bichos. Para os peões, o utensílio só faz cócegas e ainda justificam que a montaria dura apenas 8 segundos. Afinal, rodeio maltrata os animais? Dr. Hermann, o senhor acredita que a prática do rodeio é um risco para os animais e para os peões? Eu não acredito. Eu tenho certeza que é um risco. E essa certeza é dada pela própria lei, que diz que o peão ele é um atleta profissional e, ao mesmo tempo, a lei já prevê que, em caso de morte, ele receberá em torno de 200 salários mínimos. A família receberá 200 salários mínimos. Então, esse risco já é implícito. Risco para os peões. Risco para os animais, isso é outra evidência, porque os animais acabam morrendo, acabam sofrendo fraturas. Só que o risco é mais do que isso. O risco é para a coletividade, para a comunidade. O nosso país ele vive um momento de abandono da saúde pública. Isso é notório. Basta abrir os jornais, basta você acompanhar os noticiários. Então, o abandono da saúde pública faz com que uma cidade como Bauru, nós tenhamos doenças que nós pensávamos que essas doenças já tivessem sido eliminadas. Nós temos a leishmaniose, nós temos uma série de outras doenças aqui em Bauru, que todos sabem. E os animais participantes de rodeios, eles rodam o estado de São Paulo, eles rodam o país. Então, eles agem como um vetor de transmissão da doença. Por isso que o Código Sanitário do Estado de São Paulo, ele proíbe a realização de rodeio dentro de zona urbana. E o que é que nós temos visto? Os rodeios são feitos dentro de zonas urbanas. Aqui em Bauru é um exemplo clássico. Então, esses animais trazem uma série de doenças. Trazem consigo carrapatos, e isso vai disseminando uma série de doenças. Então, o risco não é só para o peão, o risco não é só para os animais, é para a sociedade, a coletividade. O peão pode ser considerado um atleta? É bastante engraçado essa situação, né? O peão, um atleta. Né? Se nós buscarmos a definição de atleta, a gente vai ver que tem pouca relação com o peão. Ocorre que existe uma lei federal. Se a lei federal determinou que ele é, por efeito de lei, um atleta, então ele é um atleta. Entende? Só que ele é um atleta que tem preço. Porque caso ele venha a falecer, a família receberá 200 salários mínimos, que daria hoje pouco mais de 100 mil reais. Esse é o valor desse atleta. Com certeza. E agora falando sobre o rodeio aqui em Bauru, a festa do rodeio, a festa do peão, traria investimentos para a cidade? Isso faria a cidade crescer? Então, né, isso daí me remete a uma situação bem antiga, a época da escravidão. Os escravos, eles traziam um fator agregado de valor, né? Então, até existiu um movimento contra a libertação dos escravos, porque os escravos, sem os escravos, o Brasil não iria para frente, eles trazem um benefício muito grande. E existia uma lei, e era legal a escravidão. A coisa do rodeio é a mesma coisa. Porque o rodeio, ele agrega valor, ele traz dinheiro para a cidade. Muito bem. O rodeio. Quando vem um rodeio para a cidade, você verifique junto à Polícia Civil o número de boletins de ocorrência.
como há um aumento substancial de ocorrências, né, de criminalidade. Veja bem, de problemas com alcoolismo. E outra coisa, o rodeio, ele traz shows, então a maior parte das pessoas não vai lá para ver rodeio, vai lá para ver os shows, os artistas da mídia, né? Outras atividades, então, show de paraquedismo, show disso, daquilo. É uma festa do peão, quer dizer, rodeio seria o quê? O rodeio seria somente montaria em animais. E, na verdade, a gente vê que não é só isso, né? Então, se torna realmente uma festa onde eles vão agregando uma série de coisas, né? Que foge daquela história de rodeio. E o rodeio, ele fere a Declaração Universal dos Direitos dos Animais porque ele tira a dignidade do animal. O homem tem, pela essa declaração, o homem tem o dever de proteger o animal. E ele expondo o animal daquela forma, nessa prática de montaria, tira a dignidade dele. Exatamente. Foi uma reunião em Bruxelas, na Bélgica, há 32 anos atrás, que foram feitos os estudos, que daí surgiu realmente a relação, né, dessa lei de proteção animal, né, que foi depois editada pela Unesco, que são os direitos universais dos animais. Então, veja bem, é uma coisa bem antiga. Se fala em rodeio, rodeio nos Estados Unidos. Qualquer estado dos Estados Unidos desenvolvido é proibido. Pensilvânia é proibido o rodeio, proibido. Se você pegar qualquer estado desenvolvido dos Estados Unidos, Califórnia, é proibido, absolutamente proibido. Quer dizer, o rodeio ele se restringe aos estados mais pobres dos Estados Unidos. Por exemplo, o Texas, né? Então, mas é cultura brasileira. Não, não é cultura brasileira. Cultura brasileira é o gaúcho. Cadê o gaúcho, a cuia? Cadê o gaúcho? Cadê o homem do Pantanal, né? Com seus animais chucros? Cadê o boi-bumbá? Cadê a nossa cultura, que ninguém mais sabe? Isso não, é nossa essa coisa cultura. Americanizada. Isso. Agora vem lá um cara vestido de americano, uma coisa ridícula, entendeu? Que não tem nada a ver com a nossa cultura e eles querem impor isso daí. Não, isso é cultura, entendeu? Então, isso agride não só a questão cultural, mas agride a questão dos animais, é evidente. Isso daí é óbvio, isso é evidente, né? Agride, inclusive, as próprias leis brasileiras. Porque o Estado de São Paulo é pródigo em ter uma série de leis de proteção animal. E todas são agredidas sistematicamente. Porque é uma questão de hierarquia de leis, a lei federal se sobrepõe à lei estadual. Então, existe essa lei dizendo que o peão ele é um atleta e que o rodeio é uma manifestação cultural. Que é uma balela, né? Mas é evidente que isso daí, a nossa sociedade ainda é incipiente em termos culturais. Então, você leva. Agora, as sociedades mais desenvolvidas do mundo já superaram, já passaram dessa fase, né? Quer dizer, eles não vão atrás disso. Isso realmente é um atraso, né? E a gente pode reparar a grande evolução no mundo, né? Agora, a questão das touradas na Catalunha, quer dizer, um trabalho maravilhoso que foi feito lá. Quer dizer, então, essa é uma questão realmente cultural e o brasileiro não está preparado. Realmente não está preparado. E o homem, por natureza, se considera um predador. Ele acha que ele tem o direito de comandar tudo que ele queira e que tudo que existe é para servi-lo. Como lidar com essa situação do homem se considerar maior que tudo? Então, essa pergunta é muito boa. Porque nós temos que saber o seguinte: quem veio habitar primeiramente o planeta Terra? Foram os animais. Os homens vieram depois dos animais. Os homens vieram depois dos répteis, dos pássaros. Os homens foram os últimos. Então, esse planeta pertencia aos animais. Se você pegar do ponto de vista teológico, você pega na Bíblia, está escrito lá, foi dado ao homem reinar sobre os animais. Mas as pessoas não sabem o significado de reinar. O que é reinar? O que é um verdadeiro rei? O que ele faz com os seus súditos? Ele zela, ele cuida, ele protege. Um verdadeiro rei. Ele zela, ele cuida, ele protege. Não explora, né? Ele não explora, ele não maltrata, ele não mata, ele não judia. E o que nós vemos? O homem querendo ser superior aos animais. Não é superior aos animais.
Em força, ele perde para a maior parte dos animais. Né? Os 5 sentidos do homem são incipientes. Um cachorro consegue ter um faro 200 vezes superior ao do homem. Uma águia consegue ter uma visão 500 vezes superior ao do homem. Inteligência, eu estou para dizer para você, existem muitos animais muito mais inteligentes que o homem. Muito mais. A baleia é um exemplo. A baleia é um exemplo. Né? A ciência ainda não chegou lá, mas é muito mais. Então, dizer que o homem é superior, isso é ridículo, isso realmente é uma incapacidade, isso realmente é uma falha estrutural. É uma falha estrutural. Né? É uma questão também, volta na questão cultural. Os países mais desenvolvidos, que têm as populações mais desenvolvidas, preservam seus animais. Né? A história dos estados mais desenvolvidos nos Estados Unidos. Tem uma legislação própria, impede os rodeios, impede os circos. Aí eles têm que vir para onde? Para o Brasil. Tem que vir para o Brasil, porque não tem mais espaço. Né? Para onde as leis podem ser violadas com onde facilidade. As leis podem ser violadas, podem ser transgredidas. Né? Porque, agora, não, porque o rodeio traz dinheiro. Ora, tráfico de droga traz dinheiro, prostituição traz dinheiro, tanta coisa traz dinheiro. Né? Se nós pensarmos desse jeito, então, vamos voltar à escravidão, vamos voltar a fazer tudo que dá dinheiro. Né? Quer dizer, nós temos que pensar na licitude das coisas. Quer dizer, isso é uma agressão contra o próprio homem. Na medida em que você agride os animais, você agride o próprio homem. E você acredita que as raízes da maldade da nossa sociedade estão na forma como nós tratamos os animais, por acreditar que eles são inferiores a nós? Então, eu sou advogado, evidentemente, e nós temos interesse na questão dos homicídios, por exemplo. Então, a gente vai lá, estuda o homicida. Né? Qual a característica do homicida? E aí a gente entra no serial killer. Aquele homicida em série. O que será que ele tem? O que será que ele pensa? E a gente passa a analisar a vida desses homicidas e a gente repara que eles tiveram uma escola. Era escola de maldade com animais. Então você pega, o que ele fazia em casa? Ele matava o cachorrinho, ele matava o gatinho, ele fazia... Quer dizer, aquilo foi uma escola de maldade. Então, evidentemente, é intrínseco essa maldade. Quer dizer, quando você maltrata um animal, você maltrata a humanidade. Você maltrata um ser vivente. Quer dizer, é algo muito maior. É algo muito... Outra coisa, os animais, essa história de falar que animal é irracional, esse é um conceito de uma época primitiva, entende? E que vem até hoje. Os animais são irracionais. Irracional, aquele que não pensa, os animais pensam sim, e tem raciocínio. Né? Um cachorro pensa, tem raciocínio, tem sentimento, sonha, chora, sente dor, sente fome e defende a cria dele, com unhas e dentes. Então ele sabe quando ele está abandonado. Quer dizer, então, esse é um conceito que caiu por terra. Hoje, qualquer estudioso do assunto sabe que os animais têm uma racionalidade, sim, diferente do homem. Os animais falam numa linguagem diferente do homem. Mas eles falam, eles se comunicam. Né? Então, essa é uma realidade. E agora, falando assim, voltando mais ao termo técnico de rodeio. Eles dizem que o touro é um animal privilegiado, um touro de rodeio, porque ele trabalha apenas 8 segundos e ele tem todo um tratamento especial. Mas e todo o fato do treinamento que acontece até ele chegar nesse ponto, a ser um touro de rodeio famoso? Qual o processo que ele passa até chegar nesse ponto? Então, é lógico que os promotores do evento, eles têm os argumentos deles. São argumentos pífios, ridículos, mas que conseguem motivar a massa de pessoas menos esclarecidas. Né? Então eles falam, 8 segundos, mentira, mentira. Esse touro tem que ser transportado de um local onde ele estava até o rodeio. São dias, em locais confinados. No rodeio é um som absurdo, a quantidade de decibéis é uma coisa horrível, altamente prejudicial. Esses animais estão expostos a esse som. Esses animais, eles vão se movimentando através de choque elétrico. Você não vai falar para o boizinho, vá até lá, por favor. É choque. Então, eles têm um estresse violento.
E depois, tem uma série de artifícios que são colocados para esses animais. Então, cortam a alimentação para que ele fique mais arredio, passam produtos nos olhos para que ele tenha dificuldade de visão, usam apetrechos para prender a genitália do animal. Não, porque o animal pula. Isso é ridículo. E o que me chama a atenção são profissionais veterinários que vão lá ainda dar um parecer. Então, é o tipo de profissional realmente que deveria pensar um pouco mais. Deveria realmente lembrar daquele juramento que ele fez no dia da formatura dele, fazer uma releitura daquele juramento, tá? Para ver se ele continuaria com esse tipo de atividade, né? Fazer uma análise de onde que tem rodeio. Só nas zonas mais primitivas da humanidade. Só nas zonas mais pobres da humanidade. Zonas mais pobres da humanidade. Quer dizer, você não vê rodeio na Europa. Você não vê. Você vai ver lá um show, você vai ver lá artistas, você vai ver lá uma orquestra sinfônica, mas você não vai ver lá um rodeio. Assim como não vê mais circos. Então é uma questão para se pensar isso daí. Certo. E, assim, existe o rodeio aqui no Brasil, é um fato, e há várias leis que protegem os animais, leis sanitárias que se dizem ser cumpridas, que há fiscalização para isso. E já temos vários exemplos de rodeios que não cumpriram esse tipo de fiscalização. Então, como a polícia, como a justiça deveria lidar com isso? A lei, sem uma sanção, ela é letra morta. Então, a lei funciona? Funciona. Se ela tiver uma sanção, se ela tiver uma fiscalização. Tá ok? O primeiro fiscal da lei tem que ser o cidadão. Ah, não, o fiscal lá da prefeitura... Não. O primeiro fiscal tem que ser o cidadão. A isso se dá o nome de cidadania. Coitadinho do brasileiro, ele não sabe o que é isso ainda. Durante a nossa história, o nosso país, ele nasceu da exploração. Exploração de quem? Exploração dos escravos, exploração dos degradados que vinham de Portugal, exploração dos índios. Ele nasceu de um país colônia, onde, na mente social, ficou no ar o seguinte, é a exploração, vamos levar vantagem. Tá? Então, essa história do jeitinho, da lei de Gerson, isso está muito arraigado no povo brasileiro ainda. O povo brasileiro, ele não sabe o que é cidadania. Isso dificulta. Porque se cada cidadão fosse um fiscal, a lei funcionaria. Agora, mas tem que ter... Não, como que um fiscal de uma prefeitura vai ter conhecimento de tudo que ocorre numa cidade? Como que um fiscal do Estado? Fica difícil. Então, a questão número 1 é cidadania, que nós, lamentavelmente, não temos ainda. Cidadania é um processo de construção. Haverá cidadania no Brasil? Com certeza. Com certeza. Não nessa geração, não nas gerações próximas. Vai levar um certo tempo para formar cidadania. O que existe em qualquer outro país aí desenvolvido, questão da cidadania, que o Brasil não tem. Isso traz essa dificuldade. Então, as leis acabam não funcionando, porque eu fico esperando lá o fiscal tomar a providência. Fica difícil. Né? Não colabora. Agora, não colabora, quer dizer, eu sou o primeiro a não colaborar. Aí, mas ele jogou só um plástico aqui na rua, aqui no calçadão da Batista de Carvalho. Aí eu digo o seguinte, aquele pedacinho de plástico que ele jogou no calçadão vai matar uma tartaruga lá na Bacia do Prata. Mas como? Eu vou explicar. Vem a chuva leva na correnteza aquele pedacinho de plástico, ele cai na coleta de água pluvial, vai descer no Rio Bauru se comunica com o Rio Tietê se comunica com o Rio Paraná vai para a Bacia do Prata vai para o mar, Oceano Atlântico. A tartaruga vê aquilo lá, pensa que é algum elemento marinho, um plâncton, alguma coisa, sei lá, e vai e come aquele plástico. Come aquele plástico, não tem digestão, ela acaba morrendo. Então, nós fizemos um trabalho com tartarugas e você, quando é feita a autópsia delas, tem plástico dentro do organismo.
Então, aquele saquinho que você jogou aqui, você matou um animal lá. Quer dizer, tudo está interligado. Então, é cidadania você não jogar no chão. Quer dizer, eu estou dando um pequeno exemplo. Aí entra o rodeio também, como questão de cidadania. Quer dizer, a hora que a população estiver realmente à altura, não haverá mais rodeio automaticamente. As pessoas nem vão lá. Eu não quero ver isso daí. Certo. E lembrando que nós convidamos o vereador autor da lei sobre rodeio em Bauru, mas ele não pôde participar da gravação por motivos pessoais. E vamos falar agora sobre a nossa região. Uma cidade aqui perto de Bauru aconteceu um fato num rodeio de que um touro se machucou e não recebeu o atendimento rápido que é previsto na lei, e depois de muito tempo só que ele foi sacrificado e ficou agonizando e tudo mais. E pode ser que aconteça da mesma organização desse rodeio participar da organização do rodeio aqui em Bauru. Isso já não seria um problema a se pensar? Com certeza. Todos os rodeios da região têm problema. Todos. Então, vou dar um exemplo. A questão de 2 anos atrás, houve a morte de um peão em Pederneiras. E foi muito interessante, porque a família muito humilde, muito simples, se vangloriava do peão ser analfabeto. Oh, ele era analfabeto, nasceu para ser peão. Então é lamentável, é uma pena, isso aí realmente é um negócio muito triste. Deixou uma família e tal. Em Boracéia, nós tivemos também mais um peão que faleceu, deixou a família. Em Piratininga, no último rodeio, de repente eles apagaram as luzes, ninguém sabia o que estava acontecendo. Você só ouvia o urro de dor do animal, e eles arrastando aquele animal, imagina um animal super pesado, com cordas no pescoço, quer dizer, aquele é um enforcamento, e ele havia fraturado a coluna. Esse animal passou agonizante a noite inteira para ser morto no dia seguinte, quando fosse aberto o matador. Ele passou sozinho, quebrado, jogado num canto, agonizando, com dores terríveis, e aquilo era normal. Aquilo era um ser vivente. Quer dizer, e ainda diz que tem veterinário. Um veterinário que concorda com uma situação dessa, realmente há que se pensar. Agudos, nós tivemos um rodeio há poucos dias. E esse rodeio foi ao lado da faculdade. Eu fui procurar saber, a faculdade fica na zona urbana, ou seja, o rodeio não poderia ter sido realizado em Agudos, na zona urbana. Promotor de justiça não viu, fiscalização sanitária não viu, fiscalização sanitária do Estado, fiscalização sanitária federal, municipal, ninguém viu. Com certeza, muitas pessoas nem sabem desse Nem fato. sabem. Agora, aqueles animais são vetores de doenças. Tá? São mais de 15 doenças. Nós conhecemos aí a leishmaniose, nós conhecemos aí o que está mais em voga, não é isso? Mas você tem uma série de outras doenças dos próprios animais que vêm carreadas para o centro da cidade, para a zona urbana da cidade. Então isso é uma falha gritante. Quer dizer, até poderia ser feito o rodeio fora da zona urbana. Porque a própria lei que regulamenta o rodeio diz o seguinte: você pode fazer o rodeio? Pode, mas você tem que respeitar o Código Sanitário. Está na lei. Quer dizer, você pode fazer muita coisa na nossa sociedade, desde que você se atenha às regras de exigência. Não é assim? Com certeza. Quer dizer, você pode andar com o seu carro? Pode, desde que ele esteja licenciado, desde que você seja habilitada. Então, senão multas virão. Senão multas virão e sanções virão. Então, basicamente isso. Todos os rodeios da região irregulares. O rodeio de Bauru absolutamente irregular. Por quê? Porque foi feito em zona urbana. Irregular. Foi feito, foi feito. Houve a transgressão das leis? Houve a transgressão das leis. Ponto. Falando assim sobre a criação dos bois, assim, que quem cria boi de rodeio diz que eles são super bem tratados, que é 1 em 1000 cabeças que acabam se tornando touros de rodeio e que eles são animais de grife, é o termo que muitos dos proprietários de fazendas que criam touros de rodeio usam. Você acredita que usar essas terminologias e dizer que eles gostam de pular, que eles naturalmente pulam,
sem a ajuda do CEDEM, é uma coisa real? Então, para responder isso daí, eu tenho que me socorrer de Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele, Casa e Senzala, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que eles diziam que os escravos eram bem cuidados, e eram mesmo. E eu explico por quê. Um escravo, ele custava o preço de um carro importado hoje. Digamos, custava hoje 70, 80, 100 mil reais. Uma pessoa que investe 100 mil reais não vai querer perder dinheiro. Então ele pegava aquele escravo, ele tinha que dar uma boa alimentação. O escravo tinha que se manter forte. Se o escravo ficasse doente, ele tinha que ter um médico para cuidar do escravo. Ele não queria perder aquele escravo. E ele tinha que pôr uma segurança para o escravo não fugir. Então ele tinha um gasto muito grande com o escravo. Isso não significa que o escravo estava feliz, contente, ou tinha uma boa vida. A mesma coisa o touro. Quer dizer, eu tenho que manter esse touro resistente, então eu vou dar comida para ele. Só que ele está num tipo de vida absolutamente fora dos padrões da natureza. Ele está confinado, viajando de um lugar para o outro. O sofrimento dele é muito grande. Quer dizer, ele está absolutamente triste. Ele está absolutamente... Ah, mas eu dou muita comida. Moça, então passarinho na gaiola é uma felicidade. Ele fica atrofiado na gaiola e tem um monte de comida. Agora, se eu pudesse perguntar para ele o que você quer, ele fala, me abre a porta. Me deixa viver livre, e não no cimento que não é meu habitat Me deixa embora. natural. Eu tive um cliente meu, foi preso por um determinado motivo, e era passarinheiro, criador de pássaros. Quando ele saiu da cadeia, a primeira coisa que ele fez, ele não foi lá me pagar. Ele foi lá na casa dele e abriu todas as gaiolas dele. Todas. Ligou para mim e falou, eu vou abrir as gaiolas, vou soltar todo mundo. É um belo gesto. Quer dizer, mas ele teve que cair na real. Né? Então essa história aqui, mas o boi é bem cuidado, isso é uma falácia, isso é uma piada, entendeu? Agora, pode falar isso para a população, vai colar, cola. Vai que cola? Cola, a população, coitadinha. Tem um nível de conhecimento, né, que vai entender isso daí como uma verdade. Certo. E para terminar agora, eu queria te fazer um questionamento. Você acredita que o ser humano vai chegar a um ponto de evolução em que ele vai conseguir abolir esse tipo de prática? Claro que a sociedade, à medida que ela tiver acesso à cultura, a conhecimento, as pessoas começarem a estudar, as pessoas começarem a analisar, a serem mais críticas, evidente que ela consegue chegar no meio de proteger os animais, entendeu? É uma questão. Agora, isso leva tempo, né? Nós tivemos um deputado no Brasil, Gastone Rigg, fantástico. As pessoas falam mal dos deputados. Não, tem deputados maravilhosos. Gastone Rigg. Ele passou a vida inteira, querendo criar uma lei para a defesa das baleias. Um dia ele estava em Santa Catarina e ele viu a caça à baleia. Mataram uma baleia mãe e ele viu o desespero do filhotinho. Filhotinho urrava, filhotinho andava de um lado para o outro. Aquele desespero de ver a mãe ensanguentada, morta, aquilo para ele marcou a cara dele. Ele falou, olha, a minha vida vai ser lutar pela defesa das baleias. Porque as baleias vinham para o Brasil, a água quente, justamente para parir, justamente para gerar filho. Então era muito fácil você matar a mãe. A mãe estava lá em trabalho de parto. Então ele conseguiu, quer dizer, mas foi um trabalho de anos, né? De anos. Roberto Carlos entrou com a música de defesa, colaborou muito culturalmente falando. Então, houve todo um empenho da sociedade, as forças da sociedade, conseguimos esse avanço. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que com educação, nós consigamos realmente chegar num patamar como o da Irlanda, como de vários países do mundo aí, que são desenvolvidos. Lembrando mais uma vez que nós convidamos o vereador autor da lei sobre o rodeio em Bauru e ele não pôde comparecer por problemas pessoais. Aqui na USC, nós realizamos uma enquete a partir do tema abordado. De 130 pessoas entrevistadas, 45 são a favor e 85 são contra o rodeio. Agradecemos a presença do advogado José Hermann Schroeder e deixamos um questionamento para sua reflexão. Qual o limite da relação entre o homem e o animal? Obrigada e até o próximo programa.